E aí, emocionante essa parte, né? Não? De regime disciplinar, penalidade. E aí eu tava falando de quê? Do artigo 128, perdão, né? Das causas que devem ser consideradas na aplicação da pena. Falei que o princípio da proporcionalidade, da razoabilidade, entende a jurisprudência, está aqui, né? E que deve ser observado com cautela, assim, com zelo, não com cautela. Tem que ser observado na aplicação. Eu trouxe aqui até uma decisão administrativa, ok? Que trata da desproporcionalidade da demissão. Olha que interessante, né? Essa jurisprudência. Por força do princípio... Não vou ler tudo não, você faça a leitura. Mas olha isso aqui. Por força do princípio da legalidade, o uso regular do poder disciplinar da administração pública deve observar o que dispõe o ordenamento, né? Olha, a administração pública, você resolve... Você deve observar o princípio da legalidade, né, no uso regular e do poder disciplinar, é verdade. Mas isso não significa, entretanto, que tal uso deva se ater à letra fria da lei. Ok? Para que seja legítimo o emprego do poder disciplinar, deve considerar não apenas a exegese gramatical de determinados artigos, né, tomados isoladamente, mas a inteligência de todo o ordenamento. Você não pode pegar um artiguinho só e aplicar friamente. Você tem que olhar o contexto, qual foi a intenção do legislador, ok? Deve ser observada, no mínimo, uma interpretação sistemática. A aplicação de sanções em medida superior àquelas necessárias ao atendimento do interesse público é manifestamente ilegal. A lei não ampara o afastamento dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, quando da aplicação da medida sancionadora. Por que isso? Porque, olha só, muitas vezes aquele cidadão, aquele agente público, ele está num momento ruim, né? A vida é fácil? Eu acho que a nossa vida é fácil. E a Claudete está falando que a vida é fácil, agora você está aí, ó, cheia de luxo. Não é isso, não. Eu venho de uma origem muito pobre, muito. Sei de todas as dificuldades que passa uma pessoa que não tem dinheiro, que não tem recurso, que não tem condição, né, de enfrentar o... Sei disso, vivi isso. Mas a gente consegue superar, ok? Só que problema de verdade é doença, né? É uma morte na família, é o uso de drogas. Isso é problema. A maioria das nossas situações são contratempos, ok? Só que a gente sabe que tem alguns momentos da nossa vida que ou a vida maltrata mais, né? Resolve maltratar, ou a gente não está muito bem. E aí acontece, né? Olha, realmente eu errei feio, sei lá o que deu na minha cabeça, sempre fui adequado, sempre fui coerente, mas não suportei a situação, não suportei. Aí o que está dizendo o julgador? Analise, administrador, a conduta do servidor, analise, né? Toda a intenção do legislador e não simplesmente aplique uma letra fria da lei. O princípio da proporcionalidade e da razoabilidade deve prevalecer sobre a ideia de que a demissão necessariamente vai ser um ato vinculado, por exemplo, ok? Com base nessa interpretação, já começa a mitigar a ideia do ato vinculado à demissão. Mas isso ainda está fraco, isso tem, a não ser que a banca te mostre, né, nesse sentido, o exercício, né, da jurisprudência, ou seja, ela está trazendo o entendimento, melhor dizendo, da jurisprudência. Tá bom? Ok? Vamos agora analisar as penalidades isoladamente, né? Vamos? A advertência é a penalidade mais branda, mais leve. Ela é por escrito, quando da violação das proibições que nós já vimos e também quando da inobservância de um dever. Se cair um caso hipotético para você, as bancas têm usado muito isso. Cai um caso hipotético. Aí você tem que fazer o seguinte: se for um caso hipotético de ilícito funcional, aí você analisa se o caso ali
configura uma inobservância de um dever ou a inobservância de uma proibição, ok? Se for uma inobservância de um dever e a pergunta for qual a penalidade aplicável, aí você já sabe que é advertência, né? Olha lá, a inobservância de um dever que não justifique penalidade mais grave. Se a questão for muito sequinha, olha, tem obedecer às ordens superiores, salvo se manifestamente legal. É um dever ou uma proibição? É um dever. A inobservância de um dever, a advertência, a não ser que o examinador mostre para você má fé, dolo, ou que te mostre que não é só isso não, né? Tá feia a coisa. Outra penalidade é suspensão. A suspensão é aplicável na reincidência da advertência e nas violações de proibição que não tipifiquem casos de demissão, que nós já vimos também, né? Ok? Do artigo lá 117. Aí é suspensão. Suspensão não é férias, né? Suspensão é penalidade. Então, vai ficar sem remuneração, vai sofrer lá o desconto no contra-cheque, porque está impedido de trabalhar. Em regra, a suspensão pode ser aplicada até 90 dias. Como eu já disse, essa definição, essa fixação vai ser realizada pela autoridade na hora que aplica a suspensão. Suspendo o servidor por 10 dias, por 15 dias, por 90 dias, é isso. Tá bom? Esse até é para o administrador, para a autoridade competente resolver qual o prazo. Lembrando que a Lei 8.112 definiu que o servidor que se recusa injustificadamente a se submeter à inspeção médica, aí ele vai ficar suspenso, mas essa suspensão vai ser até 15, mas esse até não é para o superior hierárquico definir, não. Isso aí até servidor, você está suspenso até 15 dias, viu? Sem receber. Agora, você quer diminuir o seu tempo de suspensão? Volta, vai lá se submeter à inspeção médica. Então é para o servidor isso aí. O servidor que vai definir, né, o tempo da suspensão dele. A suspensão, ela pode ser convertida em multa. Olha só, cuidado que a Lei 8.112, o regime estatutário, não tem a multa como penalidade de aplicação própria. Não existe assim, praticou ilícito, multa. Esse ilícito, multa. Não. A multa, ela vem como uma pena substitutiva da suspensão aplicada. E o que é multa? Olha, vai trabalhar normal, jornada normal, e vai receber 50%, metade da remuneração. É isso, ok? Trabalha a jornada inteira, recebe 50%. Quanto tempo que ele fica desse jeito? Tempo da suspensão aplicada. Qual foi a suspensão aplicada? 40 dias? 40 dias você vai trabalhar o dia inteiro e receber metade. Trabalhar 40, vai receber 20, entendeu? Ok? Então, a multa, ela é substitutiva da suspensão aplicada. Interessante, o cancelamento de registros da penalidade. Cancelamento, isso aqui não é prescrição, hein? Olha lá, não é prescrição, cancelamento de registros. Cancelamento de registros. Quer dizer o seguinte, após o devido procedimento apuratório, ok? Aí foi com ampla defesa, contraditório, foi aplicada a advertência ou foi aplicada a suspensão. Aplicou, decorridos 3 anos para advertência ou 5 anos para suspensão, aí poderá ser cancelado o registro do assentamento individual servidor, se não houver nesse período praticado nova infração, ok? Detalhe, esse cancelamento não surtirá efeitos retroativos. Exemplo, na suspensão. Suspensão quer dizer que o servidor não recebeu, não é isso? Ok? Não estou falando da conversão em multa, não. Estou falando da suspensão mesmo. Então, o servidor não recebeu o seu dinheirinho. Por quê? Porque ele não trabalhou. Por quê? Porque ele foi punido. Tá bom?
E aí, com o cancelamento do registro da suspensão, ele vai ter direito a receber? Não, não tem efeito retroativo. Não tem efeito retroativo. Entendeu isso? Muito cobrado em prova. Artigo 132. Os casos de demissão. Demissão. Além daquelas lá previstas no rol de proibição, né? O artigo 117, nós temos aqui outros casos de demissão. Crime contra a administração pública, claro, né? E aí é um tipo penal. O abandono de cargo, que é a ausência injustificada por mais de 30 dias consecutivos. A inassiduidade habitual, que é aquela falta interpolada por 60 dias num prazo de 12 meses. Então, a criatura falta hoje, depois falta amanhã, depois falta de novo. É isso, entendeu? Vai ser configurada inassiduidade habitual. Olha só, não coloque tudo no mesmo pacote. Abandono de cargo, inassiduidade habitual. Mesma coisa? Não. Claudete, mas os dois não geram demissão? Sim, mas o legislador separou. Abandono, se a pergunta é, o que tipifica abandono de cargo? Ausência injustificada por mais de 30 dias consecutivos, ponto final. Ok? Tem gente que emenda, né? E ausência interpolada de 60 dias durante 12 meses. Não, isso aí é inassiduidade habitual. É outro instituto. Tá bom? O que mais? Improbidade administrativa. A improbidade administrativa configura ilícito civil, ilícito penal, ilícito administrativo, né? A incontinência pública e conduta escandalosa na repartição. Olha isso. Incontinência pública e conduta escandalosa na repartição. Isso aqui é um caso típico, né? O que é incontinência pública? O que é uma pessoa incontinente? Você é continente ou não é continente? Incontinência pública, eu sei, uma aluna me falou, Claudete, é uma incontinência urinária. Você é parecido, né? A pessoa está descontrolada, é exatamente isso. O que se quer do servidor? Olha, servidor, você é a imagem da administração. Tem que ser uma pessoa contida, continente, né? Olha lá, não pode ficar fazendo escândalo, sob pena de demissão. Aí eu fico imaginando, lembra lá da razoabilidade, da proporcionalidade? Imagina um servidor lá há anos trabalhando, sempre foi adequado, né? Probo, sempre foi urbano, sempre foi... E de repente a pessoa, né, surtou, começou a ficar, né, escandalosa, começou a ter Aí, demissão. Aqui é um exemplo muito forte do que a jurisprudência falou. Olha só, às vezes muda a chefia, isso eu digo sempre isso, olha, você não é chefe, você está chefe, a não ser os cargos da magistratura e membro do Ministério Público, e mesmo assim no seu contexto também há, né, um momento o membro assume um comando, outra hora da unidade é outro, né? Depende. Mas a maior parte das autoridades, das chefias, da direção de órgãos, é feito por momentos, por pessoas que mudam, né? Então é uma oscilação. Chefia hoje é uma, amanhã é outra. Você está chefe, você não é chefe, ok? Seu cargo é outro, né? O seu desempenho base, ou nem tem cargo nenhum, é comissão, né? E aí, às vezes, eu já vi isso acontecer, uma mudança de chefia abala toda a estrutura, porque quer conhecer uma pessoa de verdade, dá um tantinho de poder a ela. Que aí você vai ver quem é essa pessoa, né? Já vi coisas e coisas. E aí, às vezes, um servidor, ele fica numa conduta escandalosa por uma situação ímpar dessa. Por isso que... Mas olha só, eu estou falando isso por conta da jurisprudência, depende da banca.
Tá bom? Se a banca resolver mencionar a jurisprudência, você já está antenado. Agora, se a banca não falar nada, nos termos da Lei 8.112, a insubordinação, a incontinência pública e conduta escandalosa na repartição é causa de demissão. É isso, demissão e acabou, tá bom? Insubordinação grave em serviço, ofensa física em serviço a servidor a particular, salvo legítima defesa, que é uma excludente de ilicitude, claro, né? Tem gente que se acha autoridade que pode sair batendo nos outros, né? Ah, não, eu sou autoridade, eu posso, né, descer o pau, né? Assim não. Exatamente porque você é autoridade que não precisa. Eu já vivi isso, né? Como eu sou oficial de justiça, muitas vezes, a maior parte do meu desempenho é fácil, é intimação, citação. A notícia normalmente é péssima, mas a gente vai, né, com um sorriso, e a notícia é horrorosa, mas você tá com um sorriso. Infelizmente não tem jeito. E aí a gente se entende. Só que aí, às vezes, a ordem é coercitiva, aí a coisa piora, né? E fora aqueles que desrespeitam. Certa vez eu fui realizar uma penhora, não encontrei o réu, mas encontrei a família dele, e aí foi um auê, foi um bafafá, porque era um clã, assim, eu cheguei assim no portão e tinha muita gente. Muitas mulheres de uma mesma família. Tinha umas 8, 10, 12 mulheres, sei lá. E elas me cercaram. Não, você não vai fazer nada porque ele é um coitadinho, ele é um santinho. Elas gritavam horrores. E eu fiquei quieta, calma. Eu peguei minha pastinha, meu mandado, encostei bem assim no portão. Esperei elas se acalmarem, né? Aí alguém gritou, deixa a mulher falar. Aí eu, ai, abençoada. Aí eu disse, senhoras, deixa eu explicar, que aí uma de cada vez me explica o que está acontecendo, que realmente houve um equívoco ali, e para poder a gente conseguir resolver. Gritaria não vai resolver. Aí tá, elas me explicando, de repente uma senhora avó, a mãe do réu, fala assim, minha filha, você não pode mudar essa decisão? Aí quando eu ia explicar para ela que eu não podia, porque eu sou oficial de justiça e a decisão era de um juiz, aí veio lá o desavisado do irmão do réu, falou assim, ela não pode, porra nenhuma, que ela não é nada. Aí eu azedei, eu falei assim, olha só, vem cá, senhor, eu sou oficial de justiça e aqui eu sou autoridade. O senhor me respeite, senão eu lhe prendo, porque isso eu posso fazer, porque eu sou autoridade, entendeu? Juíza? Não sou não, mas eu sou oficial de justiça, tá certo? Não bati, não agredi e retomei a situação. Porque se eu deixo, aí ia virar farofa. Não é verdade? Aí pegaram ele e levaram ele para dentro. Pronto, resolvemos. Às vezes, você precisa impor respeito, mas de preferência não use ofensa física, só se for estritamente necessário. Também, causa de demissão, aplicação irregular de dinheiro, pelo amor de Deus, né? Bom, mais alguns casos de demissão. Olha lá, revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo. Olha, se for fofoqueiro, tá demitido, não? Não pode, claro que não pode. E não pode mesmo, né? Às vezes, até por questões éticas, não só ilícitos funcionais. Certa vez fui intimar uma cunhada, uma cunhada de uma grande amiga minha, e elas viviam pé de guerra. E elas moravam no mesmo quintal, para piorar tudo, né? Aí quando eu chego lá para citar a cunhada, quando eu chego no portão que eu vejo quem é, né? Aí eu pedi a meu senhor, falei assim, ai senhor, tomara que eu não encontre a minha amiga aqui. Graças a Deus, né? Deus protegeu e eu não encontrei só lá a ré que eu tinha que fazer. Minha amiga nunca soube que eu estava lá, não era segredo, né? Mas para que eu vou ficar falando? Não posso, não devo, ok? Proibido, lógico, lesão aos cofres, dilapidação do patrimônio, corrupção, acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções. Por isso que eu sempre falo, hein? Se a pergunta for sequinha para você,
pode acumular cargos, empregos e funções públicas? Aí tem um monte de gente bonita por aí que fala assim, pode. Sim, pode nada, criatura, não pode. Por que não pode, Claudete? Se pode 2 cargos de professor, um técnico científico professor, 2 da área da saúde, vereador com efetivo, magistratura com magistério, MP com magistério. Como que não pode, Claudete? Sim, olha só. Porque o artigo constitucional 37, inciso 16, diz que é vedado acumular cargos, empregos e funções públicas. Salvo nos permissivos constitucionais. Não basta o permissivo, também existe ali a exigência de provar a compatibilidade de horário. Por que isso tudo? Porque não pode acumular cargos, empregos e funções públicas. Entendeu? E olha lá, a acumulação ilegal de cargo em que dá? Demissão. Pode acumular? Não, entendeu? Não pode. A não ser que o examinador mostre para você que ele não está querendo de você a exceção. Aí tudo bem, tá certo? Que mais? As transgressões do lado das proibições também são casos de demissão que nós já verificamos, que nós já vimos. Tudo certo? Então são esses os casos de demissão. Rol do artigo 132 é aquele artigo para você colocar o zoiudinho. Conhece ele? Quando eu estou estudando, que tem algo mega importante, eu coloco o meu amigo zoiudo para ele me lembrar, ficar de olho. Tem que ficar de olho, não é não? Vambora. Tem que ter algum recurso. Tá na apostila? Tá no seu estudo? Não pode ficar só me ouvindo, né? Você fica anotando, o que eu tô falando? Não é não? Pois pode pegar um caderno para fazer as anotações. Claudete, tá tudo na lei? Né? Mas eu falo muito mais coisa do que tá na lei. Pega sim, você tem que anotar. Ficar só me ouvindo é muito o tempo parado só me escutando, né? Ok? Tem que ter. E o seu caderninho não tem que ter aquele monte de frufruzinho, né? A mulherada gosta, né? Daquelas frescurinhas, rosinha, florzinha, borboletinha. Aquilo ali não é nada didático. Joga isso no lixo, não serve não. Tem que ser aquele baratão lá, aquele caderno simples, só tem as linhas. Ou então no seu tablet, sem muito frufru. No seu computador, tá certo? Bom, seguindo. Vamos lá para o artigo 135, tratar da destituição, né? Como eu falei para você, a ordem aqui é pedagógica, né? A destituição, ela é aplicada ao cargo em comissão ou função comissionada. Qual a diferença entre destituição e demissão? Primeiro que aqui é igual, né? As duas são penalidades máximas, tá certo? As duas aplicáveis em virtude de ilícitos graves, claro. Só que a diferença é que a demissão é aplicável ao servidor efetivo em atividade, enquanto que a destituição é para o comissionado, é para aquele que está exercendo uma função de confiança também, mesmo que ele também seja efetivo, tá certo? Então vamos lá. Como é que vai ser aplicada a destituição? E muito cuidado com o artigo 135. Olha só o que diz o caput. A destituição é aplicável ao não ocupante de cargo efetivo nos casos de infração, sujeita às penalidades de suspensão e demissão. Presta bem atenção. Isso quando não for ocupante de cargo efetivo. E se ele for ocupante de cargo efetivo? Como assim? Eu estou falando não no cargo efetivo, eu estou falando daquele servidor comissionado que também é ocupante de cargo efetivo. Vamos lembrar o seguinte, que o cargo em comissão, ele pode ser ocupado pelo servidor efetivo, ok? E ele pode ser ocupado pelo chamado exclusivamente comissionado, tá certo? Tudo bem? Os ocupantes de cargo comissionado, mas que também são efetivos, eles vão sofrer a destituição, estou falando da destituição do cargo em comissão. Eles vão sofrer a destituição nos casos de demissão.
Enquanto que o exclusivamente comissionado, quem é o exclusivamente comissionado? Aquele que não tem um cargo efetivo. Enquanto que o exclusivamente comissionado, ele vai sofrer a destituição tanto nos casos de suspensão, como também nos casos de demissão. Então, aquilo que para o servidor efetivo é caso de suspensão, mesmo no desempenho comissionado, para o exclusivamente comissionado já é de cara o quê? Caso de demissão. Lembra daquela situação de cometer a outro colega atribuição, a outro servidor atribuição que lhe pertença, que é caso de suspensão? Se for praticado por um comissionado, exclusivamente comissionado, ele sofre destituição. Se for cometida por um servidor efetivo, ele sofre suspensão, porque é caso de suspensão. Esse é o melhor entendimento para a afirmativa do caput do artigo 135. É assim, ok? Caso o servidor tenha sido exonerado e posteriormente apura-se a infração passível de tal penalidade, destituição, ela será convertida a exoneração em destituição de cargo em comissão. Então, o que aconteceu? O servidor praticou um ilícito, passível de destituição, ok? E aí já foi exonerado de cara. Por quê? Cargo em comissão, função de confiança, função comissionada, são desempenhos pautados na relação de confiança. Relação de confiança permite a livre nomeação, mas produz um vínculo funcional precário que permite a livre exoneração. Tá certo? Ok? E aí foi exonerado a autoridade. Nossa, praticou um ilícito, mas não vou esperar apurar, não. Vou te exonerar. Exoneração é penalidade? Não. Não é penalidade. Nunca. Ok? Mas aí a autoridade também não é obrigada a ficar com ele. Não vou ficar com você não, vai. Mas olha, nem provou a minha culpa, né? Eu não fui punido ainda. Aí eu não fui condenado, quer dizer, sim, mas eu não quero, acabou a minha confiança. Está exonerado. E aí, depois do processo, provou o ilícito passivo de demissão. Aí a exoneração, ela se converte em destituição. Ué, Claudete, mas ele continua perdendo o cargo, tá fora mesmo? Qual é a diferença? A diferença é que é uma anotação péssima no seu currículo, nos seus antecedentes funcionais. Claro que sim, ok? Então é isso. A indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, de acordo até com o artigo constitucional, né, artigo 37, parágrafo 4º, nós temos aqui no Estatuto essa possibilidade. Na demissão e na destituição de cargo e comissão, nos casos de improbidade. Ali tem patrimônio público, improbidade, aplicação irregular de dinheiros públicos, lesão aos cofres, dilapidação do patrimônio, corrupção, sem prejuízo da punição, né? Da penalidade penal, da ação penal. Poderá ser decretada indisponibilidade de bens e ressarcimento ao erário. Vai ter que devolver, né? E seus bens estão aí paralisados. Certo? Tem que ser, né? Inclusive pela lei de improbidade administrativa. Uma outra penalidade grave máxima é a cassação de aposentadoria ou disponibilidade. A cassação, o que ela tem de diferente da demissão? Enquanto que a demissão e a destituição também são aplicadas aos servidores ativos, a cassação é para o inativo, certo? Interessante isso. Cuidado, é cassação de aposentadoria, cassação de disponibilidade. Eu já vi os examinadores aí vacilando. Disponibilidade para servidor nunca será punição. Para o juiz, para o membro do MP, pode até ser, porque eles têm inamovibilidade e a disponibilidade pode ser utilizado como uma forma de punição.
Para quem tem inamovibilidade. Para quem não tem inamovibilidade, não. A punição é a cassação da disponibilidade. Disponibilidade, igual a aposentadoria, é forma de inatividade, ok? Só que enquanto a aposentadoria é uma inatividade definitiva, a disponibilidade é uma inatividade temporária, ok? Que vai se encerrar pelo aproveitamento, tá certo? E aí ele tá lá na inatividade. E estava lá na inatividade e descobriram que lá na atividade ele praticou uma falta punível com demissão. Ok? Aí não demite. Por que não demite? Porque não é mais ativo. Ou se aplica a cassação. Lembrando que lá no artigo 32, lá no início, né, da lei, tem a possibilidade da cassação da disponibilidade do servidor que não assumir no prazo legal, né, o exercício do cargo para o qual foi aproveitado, salvo doença comprovada. Olha só, servidor, aproveitamento, hein? Você tem que voltar a trabalhar. Não voltou, não? Pois é, você descumpriu uma ordem, é inativo, vou cassar a sua disponibilidade. Além de tornar sem efeito o ato do aproveitamento, para tornar o cargo vago de novo, né? Já que o aproveitamento preenche um cargo, também para acabar com o vínculo funcional desse servidor, se aplica a cassação da disponibilidade, ok? Sempre depois do devido processo, né, legal, ok? Vamos falar disso. No próximo bloco, vamos falar de algo que cai muito, artigo 137, que é a incompatibilidade para nova investidura. Daqui a pouquinho. Tchau, tchau.